Titia tá com saudades. Mas agora, nesse momento, nós precisamos revisar os conteúdos estudados ao longo das nossas aulas nesse segundo bimestre. O conteúdo da nossa prova do bimestre será exatamente esse aqui, olha, que nós já estamos estudando. A segunda fase, autores e obras, poesia, segunda geração do nosso modernismo. É importante lembrar a vocês também sobre as questões relacionadas ao nosso livro paradidático, o Vidas Secas do Graciliano Ramos. Haverá questões na prova e é importante que vocês façam a leitura, ok? Vamos iniciar? A segunda fase modernista, relacionada à poesia, que é o nosso objeto de estudo, ela acontece nesse contexto histórico aqui, olha. A crise cafeeira, em 1929, que é a chamada de política café com leite. É aquele período onde nós temos os grandes centros urbanos do país, são Minas Gerais, com as fazendas, e São Paulo, e a política é exatamente da produção cafeeira. As fazendas mineiras com a produção do leite e as fazendas de São Paulo com a produção do café. Então, essa política, esses dois centros urbanos disputando pelo poder político e pelo poder econômico. Então, essas lideranças estavam em busca de representatividade na presidência do Brasil, que nós temos aí o que? A nossa Era Vargas. A evolução de 1930, então, Vargas vem com o seu primeiro período de governo, o governo provisório, certo? E é exatamente nesse momento em que surge a ascensão do partido nazifascista. Esse período conturbado, ele é bastante reflexo dos períodos atuais que nós estamos vivendo. Esses movimentos de simpatizantes do fascismo, do nazismo, em toda essa briga política pelo governo do país. Então, essa ditadura vivida pelo período do primeiro governo de Getúlio Vargas ocorreu em 1937 e findou em 1945, que coincide exatamente com o final da nossa Segunda Guerra Mundial. Aqui, olha, vamos lembrar bem desse período, porque isso influencia diretamente em todos os nossos grandes artistas do momento do modernismo. Então, olha, essa fase também é expressa pela explosão da bomba atômica, né? E caracterizando aí o final da Segunda Guerra Mundial e surgimento também da Guerra Fria. Então, essa geração de 1930, olha, ela não precisou ser combativa como a de 22, que foi a primeira geração modernista que quis chegar lá já colocando seu bloco na rua e dizendo quais eram as propostas do modernismo. Encarar a realidade, combater, se expressar livremente. Essa geração ela já passa por um período mais reflexivo, mais pontual e objetivo. Então, eles já encontraram também uma linguagem poética, porque eles começaram a resgatar a necessidade da importância dessa linguagem lírica e eles já estavam incorporando a essas práticas literárias os modernistas de 1930. Então, essa geração, olha, mais voltada para o drama e o desconcerto do capitalismo. Então, essa segunda geração, olha, não foi combativa, ela foi construtiva e ela tinha a preocupação de assumir uma postura séria e não apenas de jogar palavras ao vento, questão do combate, um equilíbrio aí estava sendo procurado nesse momento. Quais são as características da poesia dessa segunda geração do modernismo? Olha, ela se iniciou com o livro Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade, aprofundou os ideais e propostas da primeira fase, o verso livre, que é uma característica de Drummond, a poesia sintética, os questionamentos da realidade, a busca do eu, indivíduo, as questões reflexivas e estar no mundo. Como eu me comporto diante dessa realidade que eu estou vivendo. A investigação do papel do artista, a metalinguagem, que é a linguagem fazendo referência a si mesma, e as correntes mais intimistas e espiritualizadas evidenciando a fragilidade do eu. É o momento em que eu começo a refletir quem sou eu em relação ao mundo.
Quais são os autores que nós precisamos enfocar nessa segunda geração modernista? Cecília Meirelles, Mário Quintana, Murilo Mendes, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade e Jorge de Lima. Obviamente a gente não consegue estudar a todos. A gente tem aqui uma visão pontual naqueles que são mais significativos de acordo com os nossos estudos. Vamos falar de Cecília Meirelles, que foi o objeto da nossa última aula online no aplicativo Teams. O que a Cecília Meirelles tem como característica? Ela foi a primeira figura feminina representativa, né? Por isso a gente precisa dar destaque a ela. Então, olha aqui, olha, escreve obras em poesias, prosa e também traduções, nós falamos isso na nossa aula. Ela tem uma influência simbolista. Lembrem-se que a todo momento eu falei para vocês nas nossas aulas, o modernismo é como se fosse a síntese de escolas literárias anteriores. No modernismo se fala do realismo, se fala do romantismo, se fala do simbolismo, se fala do parnasianismo, se fala um pouquinho de todas essas escolas pelas quais nós passamos. O uso do lirismo com relação ao tempo, o ceticismo e melancolia, porque o sentimento também vem à tona, versos curtos e ritmados, uso de imagens, sons e cores, subjetivismo e a corrente espiritualista do modernismo. O que é o subjetivismo mesmo? É aquela linguagem que usa imagens para se representar. Não existe um conceito objetivo daquilo que se fala. Dar-se margem à imaginação. Muito bem. Cecília Meirelles, olha, ela faz muito esse contraponto da questão sonho-fantasia e solidão-padecimento. Ela teve muitas perdas ao longo da vida. Perdeu seus irmãos, perdeu seu pai antes de nascer, perdeu sua mãe, perdeu seu marido. Então ela mais do que ninguém sabe o que é falar das perdas. Então na poesia de Cecília, a realidade, que é o foco do modernismo, ela não é explicada, ela é vivida. Por isso que ela usa muito a questão simbólica e sugestiva. Ela trabalha muito com a emoção nos seus versos. Por isso ela usa figuras sensoriais, transitoriedade da vida e não se descuidou da métrica. Ao contrário de alguns poetas do modernismo, a poesia de Cecília se caracteriza muito pela formalidade, pelo uso das rimas e a valorização dessa combinação sonora que torna, para quem lê e para quem declama os seus poemas, sempre uma sonoridade agradável aos ouvidos. Em Espectro, que é uma das suas obras, a gente tem o registro de uma forte influência simbolista. Em Viagem, nós falamos dessa obra, e eu até disse a vocês que essa obra Viagem foi um marco na obra de Cecília Meirelles. A sua poesia tomou força. Agora, lembra que eu até postei o link de um site contendo um vídeo que eu solicitei que vocês assistissem? Não deixem de assistir. É uma visão muito cobrada em questões de vestibulares. O Romanceiro da Inconfidência, onde ela faz uma análise toda baseada nas questões históricas do período de Tiradentes, da figura de Tiradentes e como ela viu esse acontecimento marcante da história brasileira. Então, ela não se limita ao fato, mas a coragem vai lentia e a questão dos sonhos. É muito significativo isso para ela. Lembre-se também da questão da antítese, que é a figura de linguagem que ela usa muito nos seus poemas. Agora nós vamos falar de Mário Quintana. Mário Quintana não foi um dos autores que eu citei nas nossas aulas online, mas ele faz parte dessa geração de autores da poesia do modernismo. Então Mário Quintana é muito querido pelas suas figuras alegóricas, pela sua escrita muito particular. Então, ele tem aqui nas suas obras, olha, na Rua dos Cataventos, ele fala da melancolia, da morte, da solidão, da infância e do amor, e às vezes até com um tom irônico. Isso é uma marca dos modernistas, né? Aquela questão que está sempre analisando, criticando, colocando o dedo na ferida. A poética desencantada com o mundo. Apesar do extremo lirismo nas poesias de Mário Quintana, ele também sabia pontuar
as visões relacionadas à observação. Então é difícil detectar as causas das tristezas. Isso acontece com qualquer um de nós. Às vezes a gente se pega reflexivo, introspectivo, e Mário Quintana tem poemas muito preciosos para essas questões. A linguagem de Mário Quintana é vaga, imprecisa e rica. Ele tem também, assim como Cecília Meirelles, uma vertente espiritual, uma questão simbolista, e ele não se liga ao contexto, mas às coisas que acontecem e como elas refletem no comportamento e na visão de mundo. Então ele não tem uma preocupação social, mas ele tem uma preocupação individual. Vamos falar de Murilo Mendes, que também não foi citado nas nossas aulas, mas ele faz parte dessa composição de poetas da segunda geração modernista. Ele tem o poema Piada, sátiras, temas políticos e sociais. Ele se dedica ao humor e à ironia como crítica, e apesar dele ser modernista, ele teve o seu estilo próprio, se aproximando do surrealismo europeu. Vamos lembrar do surrealismo? Vamos lembrar das vanguardas europeias, então, relacionadas a essa prática. Então explora os estados de consciência do ser humano através do jogo de imagens, e é um poeta de difícil interpretação, porque ele usa muitas questões alegóricas. Bom, agora nós começamos a falar de um período específico de Vinícius de Moraes, o nosso querido poetinha. O que ele tinha em sua obra como características? A primeira fase, onde ele estudou no colégio jesuítico, lembre-se que ele estudou no colégio interno, né? E ali ele tinha uma visão neossimbolista, onde os seus versos eram mais longos, melancólicos e uma linguagem complexa. Na segunda fase da sua obra, ele tem uma abordagem chamada de 5 elegias, onde ele vai fazer uma proximidade do mundo material, uma preocupação social e uma linguagem coloquial. Mas ele sempre se marca pela produção dos sonetos. E, obviamente, a gente precisa destacar aqui o seguinte do poetinho. Olha, versos mais curtos, onde o modelo de Camões com versos decassílabos e alexandrinos. Não precisa se preocupar com essa formatação da métrica de versos, porque isso não é cobrado. Tá? Os versos decassílabos, eles têm as rimas, a metrificação dada por 10 sílabas. Mas a gente não enfoca muito isso, porque isso não é tão cobrado nos nossos vestibulares. Então a gente deixa esse estudo apenas como uma referência. E dá vazão ao erotismo, que era algo muito particular do poetinha, nosso Vinícius de Moraes, e para ele não existe preconceitos ou tabus. Lembre-se que ele foi o criador da nossa bossa nova. Então ele gosta de retratar como temas a saudade, a paixão, o desejo e a separação, e vê sempre a mulher como uma figura idealizada, algo que possa ser venerado. Então, no aspecto social, a sua literatura aparece como oposição à violência, contra as desigualdades da guerra, e as músicas começam a surgir a partir da década de 1950. Por quê? Porque Vinícius de Moraes, ele sempre tinha essa pegada muito voltada para a questão artística. Ele, além de todas as funções que ele acumulava, ele também era um músico. E aí vamos falar do nosso maravilhoso Drummond, né? Poeta maravilhoso e que é considerado o maior poeta do século XX, pela riqueza da sua obra e a representatividade para a literatura brasileira. Sua poesia pode ser dividida em 4 fases: irônica, social, metafísica e retrospectiva. Um artista completo, maravilhoso, digno da nossa veneração. Então, olha, na fase irônica, que é chamada de gauche, nós temos a semana de 22, né, que foi o que antecedeu a essa geração que nós estamos estudando. Ele se via como um desajustado com o mundo. Ele usava de ironia, coloquialismo, humor, isolamento, individualismo, linguagem subjetiva e reflexão existencial. Quando nós falamos da fase social da obra de Drummond, nós vamos lembrar da influência política, da influência histórica na sua obra. Olha, o Estado Novo, que é justamente relacionado ao governo Vargas, e a Segunda Guerra Mundial.
problemas sociais, ele podia ser considerado como um alienado, ele estava distante dessa primeira fase do modernismo, e uma obra sua de destaque, A Rosa do Povo. A fase metafísica de Drummond é também chamada de fase filosófica. Por quê? Porque a partir da década de 1940 desencantou-se com os problemas sociais. Então ele passou a ter uma visão mais pessimista e ter uma preocupação com a formalidade dos versos, com versos mais regulares. Vida, morte, tempo, velhice, amor, infância eram os temas da sua poesia e que ele procurava abordar com mais força. Na fase retrospectiva, ele já começa a se dedicar às questões mais relacionadas à sua vida. Ele retorna à ironia e resgata o humor e aprofunda-se nos temas como a infância, que ele viveu em Minas, o amor, a morte, a família e amigos. Mas Drummond tem uma marca muito própria. Ele se apresenta irônico, mas poético. Daí a grande versatilidade da sua obra. E aqui, meus queridos, para encerrar a nossa aula de hoje, eu coloco um mapa mental aqui específico de Drummond, porque nós já trouxemos nas nossas aulas anteriores o mapa mental dessa fase modernista, ok? Então a gente coloca aqui, olha, nesse mapa mental, para facilitar a memorização pela questão visual, quem foi Carlos Drummond, as suas obras e uma análise breve daquilo que ele produziu. Meus queridos, é muito importante que vocês foquem nos estudos e a mensagem que Titia deixa para vocês na aula de hoje é, olha, arrase, brilhe, confie, foco, força e boa prova. Um beijo no coração de vocês, até a nossa próxima aula.